Elas não falavam com outras pessoas, só falavam entre si, numa bizarra e perfeita sintonia. Eram conhecidas como as Gêmeas Silenciosas. É o que veremos no vídeo de hoje no Mistérios Universais. June e Jennifer Gibbons nasceram em 11 de abril de 1963, na ilha caribenha de Barbados. Seu pai, técnico da Força Aérea Britânica, foi destinado ao país de Gales logo depois que elas nasceram, levando a família também. Com isso, eles passaram a ser uma novidade exótica em um pequeno povoado do condado de Pembrokeshire, onde nunca havia morado uma pessoa negra. As irmãs gêmeas eram inseparáveis, e seu uso de crioulo bajan, a língua local de Barbados, somado à fala rápida, tornou difícil que pessoas de fora da sua família pudessem compreendê-las. Apesar disso, de forma gradativa, as gêmeas começaram a se comunicar com outros meninos da escola, e aos poucos eram aceitas por suas extravagâncias pelos colegas. Mas tudo mudou quando, aos 9 anos, seu pai foi destinado a servir em Broughton, um vilarejo em Devon, na Inglaterra. Na nova escola, as crianças acharam que o comportamento das gêmeas era assustador e começaram a debochar delas de forma extrema. Como eram as únicas crianças negras na comunidade, elas foram condenadas ao ostracismo na escola. Isso foi traumático para as gêmeas, que acabaram fazendo com que os administradores da escola a dispensassem todos os dias para que pudessem evitar o bullying. A linguagem delas qualificou-se como um exemplo de criptofonia, exemplificada por ações simultâneas das gêmeas que muitas vezes foram espelhadas uma na outra. Eventualmente, as gêmeas não falavam com ninguém, exceto uma com a outra e com sua irmã mais nova, Rose. Quando as irmãs fizeram 14 anos, uma sucessão de terapias tentaram, sem sucesso, fazer com que elas se comunicassem com os outros. Elas foram enviadas separadamente para internatos em uma tentativa de romper seu isolamento, mas a dupla tornou-se catatônica e completamente isolada. Foi então quando June tentou se suicidar. Quando foram reunidas, as duas passaram 2 anos isolando-se em seus quartos. Engajadas em elaborar histórias e peças com suas bonecas, juntas criaram muitas peças de teatros e histórias, e gravavam em fitas algumas delas, em voz alta, como um presente para sua irmã mais nova. Desenvolveram rituais próprios nos quais decidiam qual delas acordaria primeiro pela manhã e respiraria primeiro enquanto a outra devia esperar, segurando o ar. Inspiradas por uma novela que sua mãe lhes presenteou, as meninas começaram a escrever seus próprios diários. Foi então quando uma janela em seu mundo interno se abriu como um resultado muito inquietante. Ninguém sofre como eu. Não com uma irmã, escreveu June em seu diário. Com um marido? Sim. Com uma mulher? Sim. Com um filho? Sim. Mas essa minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol. É meu único tormento. Por sua vez, Jennifer escrevia sobre suas inquietações. Ela quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Querido Deus, tenho medo dela. Não é normal. Alguém está deixando minha irmã louca. Sou eu. Em 1979, participaram de um curso por correspondência em escrita criativa e para isso cada uma escreveu vários romances. Estes se passavam principalmente nos Estados Unidos e, em particular, em Malibu, na Califórnia, em histórias que envolviam homens e mulheres jovens que apresentavam um comportamento estranho e muitas vezes com tendências criminosas. Ainda que tenham tentado publicar suas obras literárias, não conseguiram por tão brutais que eram as histórias. Então, o seguinte passo foi torná-las realidade, colocando elas mesmas em prática. Assim começaram a cometer roubos, ataques e incêndios.
Mas o mais inquietante é que começaram a tentar matar uma a outra, apesar de que sempre se perdoavam e continuavam inseparáveis. Com 18 anos, depois de tentar queimar um bar, foram presas e condenadas a 14 anos de internato em um centro psiquiátrico de alta segurança. Presas juntos a criminosos violentos, violadores, psicopatas e sob a influência de muitos médicos e sedativos, as gêmeas deixaram de escrever novelas, mas continuaram escrevendo seus diários, onde registraram seu declive psicológico. Pouco a pouco desenvolveram uma grande adversão entre si, se convencendo entre elas de que nenhuma poderia ser normal e feliz enquanto a outra vivesse. Se estavam separadas, sentiam falta em silêncio em estado catatônico, mas quando se viam, começavam a se atacar violentamente tentando se matar. Durante esses anos, começaram a falar com outros pacientes e enfermeiros, bem como com a jornalista Marjorie Wallace, que escreveu toda a sua história. Sua relação seguia sem resolver, ainda que durante as terapias chegavam a falar com certa tranquilidade. De repente, Jennifer, a irmã de 10 minutos mais jovem, confessou o seguinte a Marjorie: Marjorie, vou ter que morrer. E quando a jornalista perguntou por quê, se limitou a explicar: porque foi o que decidimos. Segundo confessaram mais tarde, fazia tempo que as gêmeas tinham chegado a um acordo pelo qual, se uma delas morresse, a outra deveria começar a falar e levar uma vida normal. Convenceram-se de que uma teria que se sacrificar e Jennifer foi a escolhida. Em março de 1993, as gêmeas, depois de exames positivos, foram transferidas para a clínica Caswell em Gales. Ambas entraram rindo na ambulância, mas ao chegar ao destino, Jennifer estava morta. A autópsia revelou que não houve nenhum tipo de violência, nem lesões ou envenenamento. A morte aconteceu devido a uma miocardite aguda. June declarou que Jennifer tombou a cabeça sobre seu ombro, respirou e disse: "Por fim, estamos livres." Foram suas últimas palavras. Alguns dias depois, durante a visita de Marjorie Wallace, esta lhe disse: "Por fim, sou livre." Ao final, Jennifer deu sua vida por mim. A morte de Jennifer segue sendo um mistério. Em sua lápide é possível ler o poema escrito por sua irmã: "Uma vez fomos duas, as duas éramos uma. Não somos mais duas, senão uma através da vida. Descanse em paz." Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Ative também o sininho e comente no vídeo o que achou dessa história. E até o próximo vídeo do Mistérios Universais.